Olá pessoal, segundo ano. Espero que vocês estejam bem, se protegendo. A gente vai continuar os conteúdos que a gente já estava estudando antes, agora por meio de videoaula. E especificamente o conteúdo de agora, a gente inicia os estudos sobre gases. Lembram que lá atrás, quando eu comecei a ministrar o bimestre para vocês, eu comecei falando de soluções. Aí, quando a gente recebeu a apostila, a gente estava no meio da apostila. Então, eu falei que eu ia fazer o estudo de soluções, voltar para gases e finalizar a apostila depois. Pois bem, a gente já finalizou o estudo de soluções. Agora, a gente precisa entender melhor o comportamento de gases para conseguir finalizar a apostila, que vai ser referente aos próximos conteúdos que a gente vem estudando aí. Certo? Então, por isso a gente estudou do meio da apostila para frente e agora voltou lá para o comecinho da apostila. Espero que vocês entendam isso aí. Por isso, o conteúdo dessa videoaula que a gente vai fazer é referente às páginas 17, 18, 19, 20, vai até a 29. Tá certo? Então, vamos falar sobre gases. Lá atrás, no primeiro ano, mesmo quem não teve aula comigo deve se lembrar que são 3 os estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. E a gente ainda discutia sobre a diferença entre sólidos, líquidos e gases, né? A gente falou que existiam forças de repulsão e de coesão nas partículas da substância, e são essas forças que dão as características de gases, sólidos e líquidos. Nos gases, a gente falou que as partículas de um gás, elas são muito agitadas, então elas têm alto grau de repulsão e baixo grau de coesão. Então, toda vez que eu tenho uma substância que possui partículas com muita repulsão e baixa coesão, falaremos de um gás. Só que somente definir gás, dar a característica principal de um gás e das partículas desse gás, não vão ser suficientes para que a gente realize estudos de gases. Por isso a gente também fala dos comportamentos de um gás. Gases na natureza são substâncias extremamente importantes, não só para nós, para a nossa sobrevivência, mas também para a indústria. Por isso, extremamente importante o estudo dos gases para a química. Então vamos discutir cada uma das características de um gás que estão aqui nos asteriscos. Primeira característica de um gás: os gases possuem alto grau de expansão e de compressão. O que isso quer dizer? Os gases eles se expandem muito fácil e eles se comprimem muito fácil. A gente fala que a expansibilidade de um gás é alta, a compressibilidade de um gás é alta. Então, gases dentro de um recipiente eles podem comprimir e eles podem se expandir. Exemplo, se vocês pegarem uma seringa vazia, tampar a ponta e apertar, mesmo que com dificuldade, vocês vão ver, vocês vão sentir no seu dedo, obviamente, a pressão, a gente vai falar melhor disso, mas vocês vão ver que a seringa ela consegue diminuir e aumentar. Ou seja, o ar que está lá dentro ele consegue diminuir e aumentar, justamente por causa da expansibilidade e a compressibilidade de um gás. Gases são pouco densos, são muito leves. A gente discutiu isso lá atrás, quando a gente falou de densidade. Mas em relação a sólidos e líquidos, os gases eles têm muitíssima baixa densidade. A densidade de um gás é extremamente baixa. Por isso, o gás vive flutuando por aí. O exemplo é o nosso ar, né? Se a gente pega uma bexiga e enche daquele gás, a gente vai ver que a bexiga ela fica bastante leve, justamente porque o ar é pouco denso. Gases, no geral, são pouco densos. Gases, sempre que são misturados, formam uma mistura homogênea. Sempre. Não importa se você acha que aquele gás é verde e ele está se misturando no ar. A mistura sempre vai ser homogênea de qualquer forma. Ou seja, os gases, sempre que estão no mesmo recipiente,
eles se misturam muito fácil e a única fase que a gente vai ver é a fase gasosa, por isso ele é homogêneo, ou seja, só tem uma fase. Por isso, por exemplo, que o manso, quando ele peida na sala, todo mundo sente o cheiro, justamente porque a sala toda, o ar da sala toda vai se misturar com o gás que o manso soltou e a gente vai sentir aquele odor agradabilíssimo. Uma propriedade que a gente vai discutir bem detalhadamente no futuro é que volume e pressão são relativamente e são interdependentes em um grau elevadíssimo. O que isso quer dizer? Voltando para o experimento da seringa que eu falei para vocês. Se vocês colocarem a ponta no dedo, o dedo na ponta da seringa e apertar, vocês vão sentir que algo está empurrando o dedo de vocês. Significa que a pressão está aumentando muito porque o volume dentro da seringa está diminuindo. Ou seja, se um aumenta, o outro diminui. Ou se um diminui, o outro aumenta. A recíproca também é verdadeira. Então, volume e pressão são extremamente dependentes dentro de todas as variáveis que um gás pode ter. E falando de variáveis de gás, a gente vai discutir cada uma delas. Quantidade de matéria, volume, temperatura e pressão. Quase pulei a pressão. Não tem como a gente falar de gás também sem discutir melhor como é a composição da nossa atmosfera, ou seja, o ar que a gente respira. Ar não é um elemento, o ar é uma mistura de vários gases, que inclusive também não são elementais. Gases são substâncias. Então, a nossa atmosfera, ela possui uma composição de 21% em massa de oxigênio, 78% em massa de nitrogênio e 1% de argônio e outras coisas presentes no ar, como gotículas de água, poeira, outros gases, etc. Cuidado para não confundir a sigla AR com ar. AR é o elemento químico argônio, que também é presente na nossa atmosfera. Então, argônio, oxigênio e nitrogênio são os principais gases que compõem a nossa atmosfera. Agora, falando da quantidade, das variáveis que um gás pode ter, entender melhor cada uma dessas variáveis. A primeira dela, quantidade de matéria. Quantidade de matéria, para os de memória fraca, aí, é o número de mol que a gente estudou bem no passado, aí, o famoso ano passado, não é mesmo? Número de mol que representa porção de matéria, quantidade de matéria. Pro gás, isso tudo aqui acontece, ou seja, as características de um gás vão depender diretamente da quantidade de matéria que eu tenho daquele gás, ou seja, a quantidade de gás que tem. Então, basicamente, se eu aumento a quantidade de gás ou diminuo a quantidade de gás, eu posso expandir ou comprimir aquele gás. Se eu aumentar a quantidade de gás, ou seja, a quantidade de massa, por exemplo, ou seja, o número de mol daquele gás, eu posso interferir diretamente na densidade daquele gás em relação a outros gases, por exemplo. Eu posso misturar quantidades de matérias de gases diferentes e formar uma mistura gasosa homogênea. Se eu aumentar a quantidade de gás, eu posso aumentar a pressão daquele gás. Ou seja, eu posso aumentar aquele volume de gás também. Tudo isso vai acontecer com base na quantidade de matéria. É importante ressaltar que a apostila de vocês, ela traz o conceito de fração molar de um gás. O que isso quer dizer? Fração molar de um gás a gente calcula como um X do gás, um X maiúsculo. A fração molar de um gás é igual ao número de mols daquele gás dividido pelo número de mol total de gases. Eu posso somar números de mols de gases diferentes, porque todo gás, independente de qual seja, ele vai ter o mesmo comportamento. Então, por exemplo, se eu tiver 4 mols de oxigênio e 4 mols de gás nitrogênio, eu vou calcular o X de oxigênio em relação à mistura total de gases, que é oxigênio mais nitrogênio. Então, o meu X de oxigênio vai ser igual ao número de mol de oxigênio, que é igual a 4, dividido pelo número total de mol dos dois gases, que é 4 mais 4, 8.
4 dividido por 8 dá 0,5. 0,5 é a mesma coisa que 50%, ou seja, a fração molar de oxigênio numa mistura desses dois gases é igual a 0,5, é igual a 50%. Sobre quantidade de matéria, somente isso já é suficiente para vocês fazerem os exercícios. Falando de pressão. Pressão tem uma definição bastante direta na física. Pressão é igual à quantidade de força que eu aplico numa determinada área. O que isso quer dizer? Eu posso, por exemplo, pegar um recipiente com uma tampa. Essa tampa ela é movível. Ela é movível. Essa tampa ela é móvel. Eu posso apertar essa tampa e soltar essa tampa. Então meu recipiente meu gás está dentro de um recipiente que possui essa tampa móvel, que a gente chama de êmbolo. Se eu empurrar essa tampa para baixo, eu vou estar exercendo determinada força naquele êmbolo, naquela tampa, que possui uma determinada área. Então, pressão é igual a força dividido por área. Pensando num gás num recipiente fechado, as partículas daquele gás estão se agitando e o tempo todo estão batendo na parede daquele recipiente. O quanto essas partículas batem na parede vai indicar a quantidade de força que elas fazem na parede do recipiente. Ou seja, uma determinada força na parede do recipiente, que é a área da parede daquele recipiente. Então, pressão é um conceito bem simples. Quando a gente fala, por exemplo, de pressão atmosférica, que é algo que a gente já discutiu antes. Pressão atmosférica é a força que a coluna de ar que está em cima da gente faz em cima da gente que vive no nosso planeta. Então, nesse exato momento, em cima das nossas cabeças, possui uma determinada coluna de ar, e essa coluna de ar, ela realiza pressão, porque ela faz uma força que empurra a gente para baixo. Importante falar de pressão também é falar dos experimentos de Torricelli, Evangelista Torricelli, um frei. Evangelista Torricelli, eu preciso que vocês leiam o experimento dele para entender por que uma das unidades mais importantes de pressão é milímetro de mercúrio. Ele utilizava mercúrio, que é um metal líquido, e dependendo da pressão exercida num tubo com mercúrio dentro, variava a quantidade de mercúrio em milímetros ali. Por isso, as pressões antigamente, até hoje ainda, são medidas em milímetro de mercúrio. Aí na apostila vocês vão ler melhor e entender o experimento de Evangelista Torricelli. Mas não só milímetros de mercúrio. A pressão ainda consegue ser medida em atmosfera, em bar, em torr e em pascal. Essas três que eu coloquei aqui são as três principais, mas na semana que vem, quando a gente estiver executando alguns exercícios aqui na lousa também, vocês vão entender melhor como fazer a conversão de um para outro. Como transformar de atmosfera para bar, de atmosfera para milímetro de mercúrio, de milímetro de mercúrio para bar, de bar para pascal e assim por diante. Então, pressão é igual à quantidade de força realizada numa determinada área. Torricelli foi um importantíssimo cientista para o estudo de pressão. E as três unidades de pressão mais importantes são atmosfera, bar, milímetro de mercúrio, sem esquecer de torr e de pascal. Pressão. O volume de um gás, ou seja, eu consigo determinar o volume que aquele gás ocupa. Geralmente, aquele gás estará contido no recipiente. E um recipiente possui dimensões. Se eu calculo o volume do recipiente, eu também calculo o volume do gás que aquele recipiente está inserido. Então, por exemplo, se eu tiver um cubo de 1 centímetro de aresta, para eu calcular o volume daquele cubo, é só eu fazer altura vezes largura vezes comprimento. Isso vai dar para a gente o volume. Então, se eu calculo o volume do recipiente, eu também tenho o volume de gás, porque como ele se expande muito fácil, o gás ele ocupa todo o volume de um recipiente. Lembrando que as unidades de volume são várias, mas as principais são litro, metro cúbico, centímetro cúbico e mililitro. Nas próximas aulas também, aqui na lousa, quando a gente for fazer resolução de exercícios, nós vamos ver como transformar
todas essas unidades entre si. Mas basicamente, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1000 centímetros cúbicos, que é igual a 0,001 metros cúbicos. Tudo isso a gente vai fazer em exercício futuramente aí. Por último, mas não menos importante, outra variável de um gás, que também determina esses comportamentos aqui, é a temperatura. No ano passado, quando a gente falou sobre temperatura, a gente definiu temperatura como grau de agitação das partículas. Então, se o meu gás ele possui partículas bastante agitadas, a temperatura vai dar para a gente o quanto elas estão agitadas, ou seja, o grau de agitação delas. E são 3 unidades extremamente importantes para a gente conseguir definir como serão as temperaturas. Elas podem ser em Fahrenheit, em Celsius ou em Kelvin. Reparem que Fahrenheit tem bolinha, Celsius também tem bolinha e Kelvin não tem bolinha, justamente porque Fahrenheit e Celsius são escalas centígradas, ou seja, que acompanham o comprimento de uma régua, por exemplo. Já Kelvin a gente fala que é uma escala absoluta, porque ela não se relaciona com nada. A temperatura em Kelvin é absoluta, tanto que a temperatura em Kelvin que mostra para a gente as contas no sistema internacional como devem ser feitas. Então, toda vez que a gente for fazer uma conta que envolve gases, a temperatura naquela conta a gente mede em Kelvin. Ah, professor, mas e se o exercício me der a temperatura em Fahrenheit? Como que eu faço? E se me der em Kelvin, como que eu faço? Bem, basicamente, da mesma forma que eu consigo fazer conversões de unidade para pressão e volume, eu também consigo fazer conversão entre essas 3 unidades. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273, ou seja, se agora a temperatura em Celsius é 27 graus Celsius, está meio quente hoje, 27 mais 273 é igual a 300 Kelvin. Então, se agora o meu quarto está a 27 graus Celsius, ele está a 300 Kelvin. Basicamente é essa conversão que a gente faz. Para Fahrenheit, a conversão é um pouco mais chatinha. De temperatura de graus Celsius para Fahrenheit. Temperatura em graus Celsius vezes 1,8 mais 32 é igual a temperatura em Fahrenheit. Já a temperatura em Kelvin é Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Tudo isso aqui mais 273. Aqui no Brasil é muito comum nossos termômetros marcar em graus Celsius. Então, se vocês forem, sei lá, na Praça da Unimed, não vão por causa do coronavírus, mas se vocês chegarem lá na Praça da Unimed e olhar aquele termômetro gigante, ele vai estar indicando talvez 22 graus Celsius. Vai estar lá, graus Celsius, bolinha, Celsius. Já nos Estados Unidos, ninguém fala graus Celsius. É muito comum lá a escala em Fahrenheit. Tá? Agora, a escala Kelvin no dia a dia não é utilizada. Então, são 3 unidades para a temperatura e são essas as contas que a gente precisa fazer para converter as nossas unidades de temperatura. Espero que vocês fiquem bem nesse tempo maluco de quarentena que a gente está vivendo. Vou passar uns exercícios para vocês fazerem já, para me entregar na semana que vem. E a gente se tromba na próxima aula. Até mais!